Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês, né? Meus queridos alunos do oitavo ano, o que é que nós vamos fazer? Tá? Esse vídeo eu estou gravando para vocês, né, que estão indo online, que não irão retornar para o presencial agora, para dar algumas orientações para vocês sobre o TD de abril, né, que vocês estão com ele aí, já devem ter respondido. Quem ainda não respondeu ainda tem até a outra semana, né, até o dia 10 ainda de maio para entregar. Então eu queria comentar aqui com vocês rapidamente sobre as questões, tá? A primeira questão, você tem aqui um certo átomo X, tem 32 elétrons e sua massa é 79. Dica, já vá anotando os dados, tá? Você já sabe que o número de elétrons é 32 e que a massa, o símbolo da massa é a letra A, lembrem, é 79. Com base nessas informações, qual é o número de prótons e o número de nêutrons do átomo X? Então você vai fazer o cálculozinho, pegue o material, né, as anotações de vocês, dê uma olhadinha no material que eu mandei para vocês e também nas nossas aulas, né? A gente respondeu muitas questões sobre isso daí, então não é uma questão difícil não, tá bom? É só você ter cuidado e anotar os dados direitinho. Na questão de número 2, você vai marcar o item que tem o número de nêutrons e o número de elétrons do bismuto na forma de cátion. Então aqui é o bismuto neutro, 83 é o número atômico e 209 é a massa dele neutro. Só que eu quero que você calcule o número de nêutrons, que vai ser o mesmo, tanto ele neutro como na forma iônica, o número de nêutrons não muda, lembrem-se. Só que o número de elétrons muda, né? Aqui ele é um cátion, esse 3+, significa que ele perdeu ou ganhou. Aí você tem que saber, né? Aí esse daqui seria ele neutro, então ele na forma de cátion, você sabe, né? Se ele perdeu ou ganhou, você vai ter que subtrair ou somar o número de elétrons, tá bom? A terceira questão é só para você marcar o item as afirmativas corretas, né? Você tem algumas afirmações sobre isótopos, isóbaros, número atômico, leia direitinho. Pegue o caderninho, vá conferindo as anotações do caderno com a pergunta para ver se está certo. E aí você procura o item correto. A quarta também não tem nada demais. Você vai analisar esses 6 átomos e íons, né? E vai marcar a alternativa incorreta. Por exemplo, B mais 1 e E mais 2 são isótonos, então você vai ter que fazer o cálculo do número de nêutrons, né? Lembra que o número de nêutrons é calculado como? A massa menos o número atômico, tá? A menos Z. Então você calcula o número de nêutrons dos dois e vê se é igual. Se for igual é porque eles são isótonos, tá bom? Isso você vai analisar todas as alternativas para encontrar a incorreta, para marcar errada, tá? A quinta, gente, você tem um certo cátion bivalente, ou seja, se ele é um cátion bivalente, então você já vai escrever X mais 2. Se ele é cátion é porque ele é positivo. Então ele tem 28 elétrons e seu número de massa é 65. Com base nessas informações, é correto afirmar que, e aí você vai analisar também os itens corretos, tá? Só tem um item correto em cada questão, tá bom? A sexta questão é sobre modelos atômicos. Você vai dizer qual é o modelo atômico que explica os focos de artifício. A gente falou disso bastante, inclusive foi nossa última aula, foi sobre distribuição eletrônica e sobre o modelo de Bohr, né? Então você procura aí dar uma olhadinha quais foram os modelos atômicos que a gente estudou, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, qual deles consegue explicar a excitação dos elétrons, né? Os focos de artifício, por exemplo, tá bom? Na sétima você vai explicar como é que Bohr fez para explicar o surgimento dos espectros de emissão. Lembra que a gente comentou isso na sala, né? Que na nossa aula, né? Que Rutherford não conseguiu explicar o fato de existirem espectros, de cada elemento ter o seu espectro de emissão. Só que quando a gente estudou o modelo de Bohr, eu expliquei para vocês como é que o Bohr conseguiu explicar a origem dos espectros, de onde é que vem os espectros, tá? Então, dê uma lembradinha lá que você consegue resolver. A oitava, você vai fazer a distribuição eletrônica do titânio, tanto na forma neutra, né, o número dele é 22, você vai fazer até o 22, e depois você vai fazer o do titânio mais 4. Lembra que esse mais 4 aqui, você tem que lembrar se é porque ele perdeu ou se ele ganhou. Para na hora de fazer a distribuição, você tirar os elétrons ou colocar. Então, preste atenção, né? Se ele é um cátion, então você tem que saber. A nona questão também, só para marcar o item correto em relação a essa distribuição eletrônica. E a décima, gente, ela é uma questão de desafio, porque ela não é difícil, é só você colocar as coisas no lugar, é um quebra-cabeça. X tem massa igual a 108, então você já escreve assim, ó, X e já bota o 108 em cima. E ele é isótono de um elemento Y que tem 46 prótons, então você escreve o Y, já bota o 46 que é o número atômico, você vai fazendo isso com todos os que eles vai te dando, X, Y, Z.
Depois ele vai dizer que um é isótopo do outro. Se eles são isótopos, o que é que eles têm que ter igual? Então você já consegue achar o valor de um. Então você vai montando o quebra-cabeça e aí eu quero que no final você me diga o número de nêutrons de x, y e z e o número de elétrons do ânion x-3. Essa é a questão mais difícil, tá? Se vocês não conseguirem fazer, eu vou entender, né? Mas mesmo assim dá pra fazer, tá certo? Mas até a nona tá bem de boa. Só a décima realmente que ela tá mais pesada, mas é só um quebra-cabeça, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o TDzinho de abril, tá bem tranquilo. Tudo que a gente viu, não tem nenhum conteúdo que a gente deixou de ver ou que não deu tempo de explicar. Tudo que está aqui nós vimos. Então, revise lá os conteúdos, veja suas anotações, o slide que eu mandei para vocês completo sobre isso daqui, tá bom? E qualquer dúvida vocês deixem lá no Classroom, para eu poder responder vocês, tá certo? E em relação ao TD de biologia, né, mesmo esqueminha, aqui você tem, ó, a primeira questão, você vai dizer quais são os órgãos representados pelos números 1, 2, 3 e 4, né, uma questão de sistema reprodutivo. A segunda questão do mesmo jeito, só que aqui no caso é o sistema masculino. Você vai dizer qual é a função do órgão 4, qual é a função desse órgão aqui. Terceira questão é de marcar, você vai analisar as figurinhas e dizer qual é a alternativa correta, né, a gente viu isso aqui também. Gente, a quarta questão nós também estudamos, né? A gente ainda não viu sobre a vasectomia, a gente ainda vai estudar isso aí semana que vem, mas já dá para responder essa questão, não precisa ter um conhecimento sobre vasectomia não. Só você sabendo sobre a produção de testosterona, que a gente já falou sobre isso, dá para você responder. Só uma observação que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a questão de número 5 e a questão de número 8, elas dizem respeito aos métodos contraceptivos. A gente já começou a ver os métodos contraceptivos, mas a gente só estudou os métodos de comportamentais. Então, a questão 5 e a questão 8, você espere até semana que vem, que aí eu vou postar o vídeo sobre o método de barreira e os métodos hormonais, falando sobre os outros métodos, tá bom? Isso a gente vai ver na sexta-feira, né? Não é vídeo não, essa aula vai ser ao vivo. Então, na próxima sexta-feira, né, eu vou fazer essa aula com vocês sobre os métodos contraceptivos e aí depois que a gente terminar esse conteúdo, aí vocês respondem a questão de número 8 e a questão de número 5, porque elas dizem respeito a esses métodos, tá bom? Então eu não posso cobrar de vocês ainda porque a gente ainda não teve essa aula, mas na próxima semana a gente já vai ter. E aí você consegue fazer a questão 5 e a 8. A 6 já dá para fazer, porque a gente já estudou ISTs, né? Eu já mandei o slide para vocês, então pega o slide, olha as anotaçõezinhas e vá comparando aqui para você saber qual delas é verdadeiro ou falso. A 7ª nós já comentamos sobre isso também, dá para fazer sobre AIDS, né? Sobre como é que se transmite AIDS, a gente já falou sobre isso. A 8ª é que é para você fazer depois. E a 9ª e a 10ª, gente, já dá para fazer também, porque ela é sobre... A 9ª é sobre IST, nós já estudamos. E a 10ª é sobre o sistema masculino, né? A gente já estudou também sobre a parte do sistema masculino. A parte do pênis, a estrutura do pênis, né? A pelezinha que cobre a cabeça do pênis, nós já falamos o que é. Então lembrem aí das nossas aulas e também olhem as anotações que tem lá. Também coloquei uma questão de desafio, que dá para fazer todas essas coisinhas que eu já comentei nas aulas. Não tem nenhum desses itens aqui do desafio que a gente não viu em sala. Todos a gente estudou. Somente a questão 5 e 8 que a gente realmente ainda não viu, mas que semana que vem a gente vai ter essa aula e aí vocês conseguem responder o TD completo, tá bom? Então, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no Classroom. Se tiver dúvida em alguma questão, se você não conseguiu fazer alguma questão, eu vou lhe ajudar. Não posso dar resposta, mas eu posso lhe orientar se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então, fiquem com Deus e espero que logo, logo todos vocês possam estar no presencial, né? A gente possa estar junto. E se cuidem e até a próxima, tá bom?